Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, de tarde ou de noite. Estamos mais uma vez aqui no ingresso do Sol, desta vez no signo de Gêmeos. O Sol ingressou em Gêmeos no dia 20 de maio de 2024, às 9 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Então, parabéns, geminianos, esse mês todinho de vocês, com aniversário, com festas e muitos encontros, certamente, para esse povo todo geminiano que tanto gosta de encontros, bate-papos e conversas. Lógico, tudo depende do mapa inteiro da pessoa, certamente. E como todos os meses, né, nesse ingresso do Sol em Gêmeos, né, e como eu sempre comento, o Sol não ingressa em lugar nenhum, mas a Terra começa a responder esse padrão que a gente chama de Gêmeos, chamado de Sol em Gêmeos, pelo zodíaco tropical, nessa condição. E todos os meses nós fazemos comentários dessas possibilidades, dessas tendências naturais desse mês correspondente, fazendo que você siga o céu e aproveite da melhor maneira possível, essas considerações. Considerações de acordo com o sidério. Sidério é o céu, de acordo com considerações, de acordo com o céu. Siga o céu, você vai ter bons resultados, certamente. E eu comento algumas coisas também, lógico, não vou comentar sobre o mundial, porque tem que ver em cada país, cada situação, mas eu posso comentar, de modo geral, como vai estar o mundo desse modo por aqui também. Tá? É evidente que eu tenho que pegar cada país, cada continente, para poder avaliar melhor tudo isso. Mas comentários gerais. Depois eu vou falar um pouco do Brasil também, como é a situação do Brasil nesses últimos momentos, todos históricos por aqui, e até umas perspectivas para um período à frente por aqui. E depois eu vou comentar também um pouco sobre os signos, com orientações, para você de cada signo aproveitar melhor esse período. Essa condição de aproveitar melhor o período seria você seguir o céu também, ou seja, você obedecendo as condições celestes. Mas obedecendo, parece que obedecendo é uma coisa forçosa, né? Mas seguindo as condições celestes, você segue o céu, segue a natureza e se dá bem também. Então, eu vou dar algumas orientações. E esse mês, contando a partir do ingresso do Sol em Gêmeos, que aconteceu no dia 20 de maio de 2024, 9h59, horário de Brasília, mostra um mês um pouco mais confortável, um pouco mais tranquilo. Lógico, tem que ter um mapa das pessoas, mapa de países, que o mundo está em tensão já há um bom tempo, já como consequência de uma série de coisas que vem acontecendo já no mundo por outras considerações astrológicas e também por conta de questões políticas e geopolíticas. O Brasil, por exemplo, essa condição do Rio Grande do Sul, né? E, por sinal, no começo do ano, quando tivemos o ingresso Sol em Ares, até vejam no podcast anterior, os anteriores, né? Nós comentamos como é que era aquela condição de mapa de ingresso do Sol em Ares visto pelo Brasil, estava Netuno junto ao Sol na casa 4 do Brasil. E isso poderia dar essas possibilidades, algumas complicações climáticas, que envolviam águas também, mas lógico, não é só o céu que define essas situações na Terra, né? Tem as questões políticas, morfológicas, geológicas, enfim, uma série de considerações a serem vistas também nesse sentido. Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje, né? Comentando um pouco mais sobre o mapa do ingresso do Sol no signo de Gêmeos. Deixa eu só colocar o slide por aqui entender um pouco como é que foi essa consideração. Como foi, né, que está sendo, né, esse mês todinho. Uma coisa que é importante é o seguinte, né, existe, né, o ingresso Sol em Ares, que define todo o ano, de um ano ao outro, de 21 de março de 24 a 21 de março de 25. Agora, todos os meses, né, tem esses pequenos trechos desse ano, né, que comentam também das considerações possíveis nos trechos correspondentes. Mas nada que possa derrubar o ingresso só em Áries, que quando o Sol cruzou eclíptica, no ponto vernal, que define o todo. Então, são partições agora que se somam informações do começo do ano, sempre dessa condição. Vamos começar então a ver, né, como é que seria essa situação vista, né, pelo ingresso do Sol no signo de Gêmeos. Só um momentinho. Esse é o Sol, né? Esse é o mapa do ingresso do Sol em Gêmeos, que aconteceu 20 de maio de 2024, 9h59, horário de Brasília, 3W, 3 Oeste, né? É o fuso horário do Brasil, visto por Brasília, nessa posição. E olha, pelo código de cores e pela configuração, parece mesmo um pouco mais tranquilo do que o mês passado, foi um pouco mais tenso, né? O Sol está a 0 graus de Gêmeos, a gente considera por aqui também, que é o ingresso do Sol em Gêmeos, né?
A Lua, né, ela está nessa posição em Libra, a 25 graus de Libra. Mercúrio está em Touro, e recebe uma quadratura de Plutão, nesse caso por aqui, é o aspecto mais tenso do período. Vênus, né, ela está nesse grau por aqui, também está em Touro a 25,55, nesse grau por aqui, e tem conjunções com Júpiter, com Urano, bom aspecto com Netuno, e até com Plutão, são boas condições para esse período, favorece uma série de possibilidades. O Marte se encontra no signo de Áries, está domiciliado. Posso até pensar que ele está em conjunção com o eixo dos nodos lunares, né? É o eixo nodal. Então, isso é significativo a se pensar também. O Júpiter, ele está a 28,43 de Touro. Está com pezinhos aí em Gêmeos, essa condição já, que vai ingressar em breve também nessa condição, vai favorecer mais ainda. Apesar que tem uma coisa, o Sol está em conjunção com esse Júpiter, mesmo no final de Touro. Então, esse Júpiter é significativo para as previsões ligadas às questões geminianas. Mesma coisa o Urano, que não está tão próximo do Sol, mas está na órbita de conjunção, dessa consideração. E Júpiter recebe um bom aspecto de Netuno, ele está, o Júpiter, 28,43 em Touro, recebeu um bom aspecto de Plutão também, que é uma fase bastante interessante também. O Saturno continua em Peixes, por um tempinho também nesse sentido. No ingresso estava 18 graus de Peixes, sem nenhuma expectação. Urano continua sua marcha em Touro por pouco tempo, que ele vai entrar em Gêmeos. Urano está a 23,31 de Touro. O Netuno, né, ele já está quase que saindo de Peixes para entrar em Áries e Veias o ano que vem, está a 29, 26, ou seja, já está praticamente vibrando essa condição ariana desse Netuno nessa condição. E o Plutão, que está na sua marcha, ele está retrógrado nesse mês correspondente, né? Está a 2 graus de Aquário. Ele vai retrogradar e no meio do ano vai voltar para Capricórnio. Por pouco tempo. Ele volta a sua marcha em Aquário e assim fica por uns 20 anos à frente por aí. Então, vai ter um bom período de muitas mudanças significativas. Então, vamos entender como é que é essa condição desse ingresso do Sol no signo de Gêmeos. Bom, uma coisa que é importante, né? O Sol ingressou em Gêmeos e, lógico, vão nascer muitos geminianos por conta dessa condição. Mas o mundo não estará geminiano. Tá? Então, eu vou pensar desse modo por aqui. Isso influencia ou estimula ou marca as pessoas que nascem nesse período. Agora, uma coisa a se considerar. Não é que o mundo inteiro vai responder às pessoas, né, a questão geminiana, ou vão ficar mais comunicativas. Não, isso não quer dizer isso. Mas quando você transpõe esses dados para o mapa de uma pessoa, você consegue definir melhor como seria esse impacto desse período para essas pessoas de cada signo, de cada ascendente, que eu vou comentar depois no final desse nosso podcast por aqui, do Universo do Sol, mais uma vez. Mas eu posso perceber a seguinte condição. Esse Sol está bem colocado em Gêmeos. Não vou estar em Gêmeos, né? É um signo também tranquilo para essa condição. Bom, o signo de Sol em Gêmeos está no signo quente, né? Ou seja, um período que as coisas tendem a ficar um pouco mais fluentes, até tendem a ser mais expansivas. Uma coisa genérica, geral, e as pessoas que nascem com essa marca ficam mais evidenciadas nesse sentido. É um signo de ar, então pode-se dizer que, de certo modo, as comunicações ficaram evidenciadas? Sim, pode-se dizer. Todos os anos, nessa época, o Sol ingressa em Gêmeos. Isso não quer dizer que sempre nessas mesmas épocas o mundo fica mais comunicativo. Mas favorece bem essa condição, dessa boa possibilidade. E esse Sol em Gêmeos, ele recebe uma conjunção de Vênus, que ainda está em tudo, mas está na órbita de conjunção, nesses casos por aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, dá a ideia que, de certo modo, olhando de um modo genérico e geral, quando eu falo genérico, geral, para o mundo, nas questões pessoais, sociais, familiares, parece que as conciliações vão ser mais favorecidas. Lógico, tem muito um mundo em tensão bastante forte na Ucrânia, uma série de cantos do mundo que tem por aqui. Mas, mesmo assim, o Sol em conjunção com Vênus, mesmo em Touro, nesse período, favoreceria algumas conciliações. Garantias, aí o ser humano tem que fazer alguma coisa qualquer também nesse sentido, né? Uma coisa importante também, esse mesmo Sol está em conjunção a Júpiter. Conjunção exata, o Sol está, exata que eu digo na órbita, né? Porque o Sol está a 0 graus de Gêmeos, Júpiter é 28,43, ou seja, já está encostadíssimo, né? E por conta dessa condição, posso dizer que é uma fase em que as questões internacionais estarão muito em evidência. E até nesse caso, com as questões ligadas a Vênus, também em conjunção, as questões falam das interrelações sociais, políticas, internacionais, também estão em evidência. Evidente que tem um mau aspecto entre Plutão e Mercúrio, que é um pouco mais delicada essa condição, veremos já já.
Mas esse mesmo Sol está também recebendo um bom aspecto de Urano, em conjunção a Urano. Então, posso dizer que, de certo modo, nesse período todinho de hoje até o próximo ingresso que vai ser em Câncer, né, que é significativo, até convido vocês o próximo período, quando o Sol ingressa em Câncer, é o primeiro quartal de estação de ano que começa para nós aqui no Sul, o equinócio de, aliás, o solstício de inverno, no norte, solstício de verão. E é uma fase importante, significativa, que era de 3 meses à frente. Mas, voltando para Gêmeos por aqui. Esse Sol está em conjunção com Urano, também na órbita. E favorece essa condição das tecnologias estarem em evidência, as redes sociais, as intercomunicações, a ciência, a tecnologia está muito em evidência também nesse período. E por tal Sol de Gêmeos, favorece muito as questões de comunicações, telecomunicações, a informática ou as redes sociais. Então, há de se esperar um movimento meio expansivo nesse sentido. Esse Sol, nessa posição, quando o Sol ingressa em Gêmeos, recebe um bom aspecto de Netuno, nessa boa condição por aqui, e até, de certo modo, né, a condição de as pessoas poderem conversar um pouco mais sobre as questões mais espiritualistas, e até, de certo modo, favorecer muito as questões das artes e da musicalidade também, que fica vigente nessas questões das artes, é muito evidenciado. Vamos pensar assim, ó, nesse mês todo, quando começa essa condição, tudo que está ligado às artes, de modo geral, está bem evidenciado. Tudo que está ligado à espiritualidade, à percepção de si mesmo, à autoconsciência, está muito evidenciado. E não só isso, né? Está muito evidenciado qualquer tipo de situação que envolva as pessoas se unirem, estarem juntas, né? Comungando as mesmas condições. Favorece isso? Favorece. Vai acontecer isso? Favorecer, favorece. Aí, de acordo com cada pessoa, suas condições pessoais, familiares, sociais, políticas, econômicas do mundo, parece mais ou menos. Mas é uma fase também que esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Plutão. É uma fase, né, que também favorece muito interrupção de situações, início de novos ciclos, intensificação de situações, repensar as coisas que estão em andamento e até quanto vale a pena permanecer na mesma situação. Plutão, mesmo em bom aspecto, né, com o Sol em Gêmeos, né, favoreceria muito as pessoas repensarem as organizações sociais. Eu digo isso até nas redes sociais, mas até situações que envolvam agremiações, sindicatos ou grupos de pessoas. Avaliar melhor como é essa relação. Esse Plutão está até em Aquário, né? Pode pensar que daqui em diante, essas questões falam de agremiações, associações, sindicatos e outros grupos que unem pessoas em alguma coisa qualquer, vai ter que se repensar. É como se fosse o final de um ciclo. Esse tipo de sistema que existia até então, que unia esses grupos sindicalistas, associações, o que fosse, ficar no mesmo modelo não vai dar certo. Então, é necessário modificar a maneira como se lida com esses grupos, com essas situações que envolvem mais um número maior de pessoas. Isso tem que se pensar claramente. O mundo mudou muito. Isso já está meio, fica até meio repetitivo tudo isso. O mundo mudou muito depois da pandemia. A pandemia já faz um tempão já, tá? Não está muito rápido, então não é só a pandemia que fez as mudanças. Também deu start tudo isso, mas muitas coisas aconteceram também depois disso tudo. Mas isso só em Gêmeos favorece muito essas condições pessoais, internacionais, interrelacionais, naturalmente. Ou seja, tem a tendência a se chegar a um comum acordo, com favorecimento de amplitude de visão de mundo e amplitude das comunicações, das interrelações também. A tecnologia avançando bastante tem muito estimulado e é também a facilidade das pessoas expressarem sua liberdade, sua criatividade e a sua originalidade. E o bom aspecto de Netuno, a musicalidade, as questões das artes, de modo geral, e o bom aspecto de Plutão, que favorece muito encerrar um ciclo e recomeçar de outro modo. Lógico, você tem que estar disposto a encerrar uma situação para começar de modo diferenciado. Então, dessas boas condições. A Lua está no signo de Libra. Isso também favorece as interrelações, a cooperação entre as pessoas e as partes envolvidas. Empresas, família, um país ou o que for. Então, favorece muito essa condição. Ela não recebe nenhum tipo de aspecto, ela está na órbita da cauda do dragão, no Norte do Sul. Tá? Isso favoreceria até, se pensar nessa condição de órbita, né, com o Norte do Sul, de muitas coisas serem revistas e até se retomar alguns tipos de condições do passado, para que possa se resolver situações presentes até para um futuro próximo nessa mesma condição. Mas ela está em Libra, favorece as relações, as harmonizações e as cooperações dessa boa condição. Mercúrio está em Touro. Não é uma posição ruim, é uma posição natural, neutra até,
ele está peregrino em touro, e as pessoas que têm, bom, de modo geral, o Mercúrio em touro favorece com que as pessoas, de modo geral, todo mundo, né, tenha a capacidade de colocar em prática ou em execução ideias, pensamentos. Há tendências as mentes se voltarem com mais facilidade para a produtividade, para a realização. Colocar em prática as questões que falam sobre construtividade, produção, realizações, com muita facilidade. O Mercúrio em touro, né? É como se as pessoas, de modo geral, estivessem imbuídas de uma capacidade de concretizar as suas ideias, projetar e colocar em prática. Uma coisa a se colocar é o seguinte, né? O Mercúrio está ligado em comunicação e expressão nesse sentido. Mas eu vou comentar um pouco mais das suas passagens naturais esse período todinho por aqui. Há uma tendência, de modo geral, as pessoas estarem um pouco mais decididas, focadas, centradas, por o Mercúrio estar em touro. E não só isso, tanto convictas das suas opiniões, que está ótimo, é uma boa condição. E como favorece muitas conciliações que nós comentamos anteriormente, né? Favorece muito. O que pode atrapalhar um pouco é que conciliar, cooperar, chegar à harmonia, requer um pouco mais de flexibilidade. E esse Mercúrio em Touro não é tão flexível quanto se pode imaginar, principalmente porque ele recebe uma quadratura de Plutão. Então, as pessoas podem ser um tanto demolidoras ou destrutivas quando colocam suas ideias de modo intransigente e sem nenhum tipo de avaliação. Então, há que se ter atenção e cuidado nas relações internacionais quando se coloca ideias, quando se colocam palavras, né? Porque as pessoas que, de repente, falarem coisas que não têm nenhum tipo de sentido, né? Elas não voltarão atrás. E com esse Plutão em mau aspecto, né? Isso pode ser destrutivo, pode ser terrível, né? Tentar chegar a uma conciliação. Vê que estranho isso, né? Existe a condição de as pessoas se conciliarem, se harmonizarem, mas cada uma delas está imbuída de um caráter de convicção e até teimosia e intransigência, e de ataque direto às pessoas. Com esse mau aspecto Plutão, esse Mercúrio dá essa possibilidade. Então, é bom ter atenção quando se coloca ideias e opiniões nesse período todinho, daqui em diante de Sol ingresso em Gêmeos, até o próximo dia 20 de junho, quando o Sol vai ingressar em Câncer. 21, 22 de junho, que dá essa condição. Vênus, ela continua em Touro também, está muito bem colocada, está domiciliada, ou seja, as relações tendem a se harmonizar com mais facilidade, principalmente quando envolve questões mais concretas, questões mais ligadas até ao comércio e as questões ligadas a questões financeiras, dessa boa condição. A Vênus em Touro favoreceria esse período todinho as questões materiais, favoreceria. Ela recebe uma conjunção de Júpiter, que é a marca desse período, Júpiter e Vênus em conjunção, que é bastante benéfico tudo isso. E ainda mais em touro, né? Favorece crescimento, expansão e muitas e boas possibilidades de crescimento material, econômico, condições boas em termos de finanças e até de investimentos. E não só isso, Júpiter em conjunção com a Vênus favoreceria também as boas relações, desde que as pessoas sejam um pouco mais flexíveis ao colocar suas ideias. Essa mesma Vênus está em conjunção também com Urano. Vênus está a 25,55. Júpiter está a 28,43, está 9, e Urano está a 23 graus. Tudo esse bolinho por aqui, tá? Chama-se stellium, né? Esse aglomerado de planetas aqui, todos juntos aqui. Vênus, Júpiter, Urano e o Sol também nessa condição. E tudo recebendo um bom aspecto de Plutão. Isso é bastante favorável para todo esse período natural por aqui. E essa mesma Vênus em conjunção a Urano, né, favorece a criatividade, a união entre as classes também, a diversidade de um modo geral, concilia-se muito bem as pessoas. Ou seja, várias pessoas de vários tipos de grupos, de afinidade ou o que for, tenderão a ficar um pouco mais próximas. Existe a condição das pessoas se cooperarem, chegar a um senso comum, desde que haja um pouco mais de flexibilidade que as pessoas sejam um pouco mais elegantes a colocar suas ideias e pensamentos por conta desse Mercúrio em Touro recebendo um mau aspecto de Plutão. É importante ter, digamos que a atenção maior desse período é esse Mercúrio mal colocado com Plutão. É um aspecto só, mas ele pode ser bastante complexo, bastante delicado nas relações, porque as relações estão favoráveis aos encontros, mas se você se encontra com as pessoas e é inflexível, demolidor, crítico ao extremo, aí dá complicações e as pessoas tenderão a estar muito próximas. Mas se existe esse tipo de condição de as pessoas serem um pouco mais inteligentes, lógico, vai dar complicação, certamente. Então, há que se pensar com clareza o que se colocar, o que se opinar e o que escrever até nesse sentido.
Vênus também recebe um bom aspecto de Netuno. Isso favorece as questões ligadas à arte, a música também favorece bastante bem também. E favorece muito, se eu pensar numa Vênus de Touro com Netuno nessa posição, que vem lá de Peixes, né? Favorece muito as artes mais concretas também, mais densas, desde a arquitetura, escultura, ou coisas que estão ligadas ao mundo mais físico. As artes plásticas até pode se pensar nesse sentido, tu faz bastante. Mas a música também é muito evidenciada, porque Netuno está em Peixes, já está há um bom tempo e fazendo um bom aspecto com Vênus. Colocar projetos musicais em prática tenderá a dar bom resultado. Aproveita bem esse período naturalmente com o Sol ingressando em Gêmeos. E essa mesa Vênus recebe um bom aspecto de Plutão, né? Um trígono, então tem essa boa condição. Ou seja, reformular as questões sociais, as interrelacionais, sociais, comerciais, políticas, favorece muito porque Plutão favorecendo essa Vênus, de modo geral, ah, daria boas condições às pessoas repensarem as relações, reformular as relações. Atentem grupos que se estabeleçam, porque a Vênus está em conjunção com Urano. Então, fazer reuniões para discutir o rumo de associações, sindicatos, ou o que for, favorece muito, desde que as pessoas estejam ah, dispostas a fazer concessões. Mas com esse Mercúrio em touro mal colocado com Plutão, já fica um pouco mais complexo tudo isso. Pode-se pensar, né? Favorece muitos encontros, favorece ter um toque natural e inicial de fazer conciliação, reuniões. O que pode acontecer no meio das reuniões, dos encontros, as pessoas serem intransigentes e colocar a sua palavra de modo grosseiro e colocar tudo por terra. Seria que é o único aspecto tenso que tem esse céu de ingresso de Sol em Gêmeos. Mas é um aspecto, que é essa condição de quadratura Mercúrio e Plutão, pode ser bastante delicado, bastante difícil, né? Derrubando todas as boas condições que nós temos aqui anteriormente. Dá essa possibilidade. O Marte está em Áries, está em domicílio. A gente pode pensar uma coisa assim: quando um planeta está em domicílio, ele não está melhor, ele não ficou bonzinho, ele ficou forte. E o Marte em Áries, né, favorece muito o empreendedorismo, impulso, iniciativa, o vigor, mas também a imposição da vontade, né, o impor seus desejos, né, o centralizando as coisas, até um pouco. Mas a ideia de Mercúrio de Marte de Ares, desculpe, Marte de Ares, né, é ter impulso, coragem, determinação, mesmo com Ares, né, de iniciar novos projetos. Para o futuro, se pensar que esse Marte está em conjunção com o nó do norte, que é a cabeça do dragão. Ou seja, impulsiona muito as pessoas buscarem possibilidades de crescimento no futuro. Ou seja, né, se conciliando com as pessoas, interagindo, conversando com ideias, com atenção, com calma e, lógico, flexibilidade para favorecer essas condições boas. De novo, esse aspecto tenso que tem Mercúrio e Plutão pode ser bastante difícil de se administrar. Na realidade, você administra qualquer coisa. Tudo é possível ser administrado. Tá? Mercúrio, também com quadratura com Plutão, também pode ser administrado. É que tem uma coisa, né? O Mercúrio está num signo fixo. Plutão também está num signo fixo. E eximar os aspectos, a conciliação é muito mais difícil. A intransigência fica muito mais evidenciada. Então, a flexibilidade, abrir mão de certas coisas, fica um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Mas tentemos superar esses obstáculos, até porque o Plutão faz outros bons aspectos a outros planetas, que isso poderia colaborar bastante para as pessoas serem um pouco mais compreensivas ou flexíveis, um pouco. Não totalmente, que não tem como derrubar esse aspecto negativo entre Plutão e Mercúrio. Mas dá essa possibilidade. E o Marte em Ares dá esse impulso, essa iniciativa e vigor para se começar a lançar novos projetos. O Júpiter, ele está bem no final de Touro, 28,43. Ele não está em Gêmeos ainda, mas eu posso dizer que ele já está começando a ter uma certa influência em Gêmeos, que vai entrar depois com atenção e vigor. Vai ficar por um ano em Gêmeos, que favorece muito as comunicações e interrelações. Como ele já está em conjunção com o Sol de Gêmeos, então está bem evidenciada essa condição. O Júpiter recentemente fez uma grande conjunção com Urano, tá, em Touro. Então, existem condições de avanços tecnológicos que envolvem a questão da economia e da produtividade também. Da produtividade que eu digo em termos de agricultura, de questões financeiras, um novo período de avanços nas questões que envolvem
a produtividade, até a agricultura, favorece bastante. Avanços tecnológicos que favorecem muito a produção, as coisas materiais. Mas também outra questão, avanços significativos em termos tecnológicos que favorecem muito a, até os agronegócios. Isso eu digo no mundo inteiro, tá? Depois eu vou transpor para o Brasil outras condições para ver como é que funciona tudo isso. Mas favorece bastante. E inicia também um período que dura 14 anos, a conjunção Júpiter-Urano, se afastam, depois se encontram mais uma vez depois de 14 anos, favorece muito as questões que envolvem liberdades democráticas. Então, o mundo está passando por uma nova fase de avanços nas questões da democracia, da liberdade de expressão. Pode até se pensar que vai ficar em pauta essas questões. Isso não quer dizer que todo mundo fala que pode, não é bem assim. Mas favorece muitas pessoas envolverem-se com essa ideia de que é importante ter liberdade de expressão e vão lutar por isso. Houve recentemente nos Estados Unidos, né, aquela questão de se tentar proibir o TikTok, né? E levantou-se uma lebre, a primeira emenda, né? O primeiro trecho da Constituição americana é liberdade de expressão. Vai colocar-se em pauta isso. Vai ficar muito em evidência essa condição. E no mundo inteiro, as questões de liberdades democráticas vão ficar muito em evidência. Isso não quer dizer que o mundo vai ficar mais livre, mas vai se perceber que é necessário lutar por essas condições, das liberdades. Vai ficar muito evidenciada essa condição, com esse Júpiter que fez a grande conjunção com Urano. Esse mesmo Júpiter recebe um bom aspecto de Netuno. Na condição do Júpiter bem colocado com Netuno, nessas boas condições por aqui, Júpiter e Netuno, isso favorece, né, a indústria farmacêutica, a questão de favorecer. Temos epidemias no mundo, não vai ser a primeira, agora começou a dengue no mundo inteiro, no Brasil muito mais ainda, né? Outras questões que eu vou falar depois do mapa do Brasil. Mas a tendência a avanços tecnológicos, né, da indústria farmacêutica, que pode trazer boas condições, boas vacinas, né? Existe. Então, avanço tecnológico, inclusive, que favorece muito as questões de vacinas, medicamentos e curas, favorece bastante tudo isso, bastante. Então, esperemos, já dessa condição de ter bem colocado com o Netuno, algumas novidades, algumas coisas bem interessantes que envolveram a tecnologia para poder produzir outras possibilidades de avanços na indústria farmacêutica ou na medicina. Pode pensar essa condição. Pode-se pensar uma condição, Netuno bem colocado com Júpiter favorece muito a espiritualidade. Então, há de se pensar que nesse período todo, né, as religiões ou os religiosos, líderes religiosos, talvez possam se manifestar e ser mais ouvidos dessa boa condição. Independente disso tudo, as pessoas tenderão a estar imbuídas dessa intenção de ampliar sua espiritualidade. Não vou dizer que isso vão se tornar religiosos, mas ter uma outra percepção do mundo, das necessidades dos outros, das percepções dos outros. Então, existe essa boa condição com o Júpiter bem colocado com o Netuno nessa situação. E esse mesmo Júpiter bem colocado com Plutão também, recebendo um bom aspecto, né, que favorece mudanças significativas nas questões que falam sobre a lei, a ética também, sobre códigos legais e até nas relações internacionais favorece muito. Talvez se repense muito como são essas relações internacionais. Eu comentei agora há pouco que todos os tipos de agremiações passam por isso, deve ser repensado como se lida com esses assuntos, esses grupos. Posso envolver com essa condição de Plutão bem colocado com Júpiter, quaisquer grupos e associações, ou regimento, ou grupos de pessoas ou situações, que envolvem as questões internacionais. Podemos pensar até na ONU, por exemplo. ONU, OTAN e outros órgãos, o EA e outros órgãos que envolvem países, né? Que talvez tenha que se repensar a maneira como eles estão interagindo dentro desses grupos. ONU, OTAN, OEA, ou o que for, parece que tem que repensar a maneira como se tem que abordar o mundo daqui em diante. Está mudando muito o mundo e as necessidades cada vez mais prementes. Por conta disso, essa condição que temos agora vai favorecer as pessoas perceberem a importância dessa mudança o mais rápido possível. Por quê? Porque tem que ser feito isso, e rapidamente. Tá? Porque não tem uma sustentação, esse tipo de condição que une os grupos, e ainda mesmo assim com esse mau aspecto do Mercúrio com Plutão, une os grupos e dá essa possibilidade, mas cada um deles mantendo suas opiniões, sendo intransigentes e não querendo entender a possibilidade ou então a ideia do outro. De novo, né, tá tudo muito bem no céu. Esse aspecto de Mercúrio, quadratura com Plutão, que pode ser um tanto atrapalhante, se eu posso inventar uma palavra por aqui, ou desafiador, ou mais complexo de administrar. E mais complexo de administrar porque os dois estão em signos fixos, tanto o touro
quanto o Aquário. Eles estão em más condições. O Plutão em Aquário ele está no que a gente chama de queda. Mercúrio em Touro não tem uma posição específica nesse sentido. Não há nada de complicado. Apesar que tem uma coisa, né? O Plutão envia um bom aspecto a Mercúrio, numa região onde também é a sua exaltação. Ou, desculpe, seu exílio. Ou seja, então ele é bastante contundente essa quadratura de Plutão a Mercúrio, que está no exílio de Escorpião, que tem domicílio em Touro. É um aspecto tenso a ser administrado brilhantemente. Saturno continua em peixes ainda. O Saturno em peixes, né? Já fica um tempo, fica até o ano que vem em peixes, depois ele vai entrar em Áries, junto com Netuno, vai ser bem interessante tudo isso. Eu já comentei, 2025 vai ser bem interessante, porque começa um processo que já tem andamentos de grande. É um processo de mudanças significativas na sociedade, no mundo. Não vai ser um ano só, vão ser década praticamente, mas se começa o processo desde já com a entrada de Plutão em Aquário e outras condições de movimentações importantes. Netuno ingressado em Áries ano que vem, Urano em Gêmeos e muita coisa interessante e importante a se considerar. Mas o Saturno está em peixes ainda. E o Saturno em peixes faz com que nós percebamos tudo que foi feito então, até então, que prejudicou e prejudica a sociedade e as relações. O Saturno em peixes parece que, palavras de John Lennon, né? John Lennon, o sonho acabou. Então nós vamos perceber a realidade. As fake news vão ser desmascaradas. Pode surgir outras? Podem surgir outras. Podem surgir outros grupos de pessoas, notícias fantasiosas e fake news? Pode. Fica muito mais evidente, né? Os charlatões também, inclusive, têm essa possibilidade, viu? Mas cada vez mais surge, fica muito mais evidente tudo isso que não passa de farsa. O Saturno em Peixes pode dar essa possibilidade. Ou seja, o que era engano fica real. As fake news caem por terra, mas o engano fica mais evidenciado. Então, enquanto ele passa por peixe, ele está no 18 graus, quase o meio de peixe ainda, né? Vai ficar rápido, vai ingressar em Áries ano que vem. Enquanto Saturno está em peixes, né? Nós vamos perceber com mais clareza muita coisa que foi colocada, que era em verdade, vai ficar meio que desvelado. Tá? É interessante você ver muitas questões ligadas até as questões místicas, esotéricas, alternativas, né? O que surgiu de gente que inventou coisas com relação à astrologia, numerologia e outras artes holísticas, né? Nossa, se percebeu muito. Tanto que, durante um bom tempo, tiveram um bom resultado, essas fake news, as coisas falsas. Mas agora se percebe cair por terra. As pessoas estão percebendo que esse tipo de condição que foi colocada, de modo tão farsesco, né? Está sendo meio que revisto, reavaliado. As pessoas estão percebendo que muito que se colocou não tinha nenhum sentido. Tem um tempo ainda para se resolver a situação. Urano continua sua marcha por Touro, que está no sistema de queda, né? E nessa condição de Urano em Touro, a economia ainda sofre alguns abalos, alguns balanços ainda, né? Chacoalhões. Tá? Então, há de se repensar o consumo, há de se repensar a economia e a ecologia também. As questões climáticas não são só por condições de Urano. Talvez Júpiter-Urano nas questões climáticas. O Júpiter está ligado com o tempo também, com as questões climáticas, né? E Urano também dá essa possibilidade. Então, tem que se repensar muito como se lida com a produtividade, até com a agricultura, ou até com a alimentação e o consumo. E é um período que parece que vai iniciar um processo de revisão do que é o consumo. O melhor aproveitamento do que é o dinheiro, do que é o bem comum, do que é a matéria de fato mesmo, né? E, de novo, né, vai ser uma situação em que surgem as complicações, você vê as dificuldades que levam as pessoas, de modo geral, a buscarem novas possibilidades, novas situações, ou novos conceitos. O Júpiter junto com Urano, e o Júpiter entra em Gêmeos em breve também, junto com o Sol, também em Gêmeos, favorece as pessoas a terem essa percepção. É preciso repensar tudo isso. Esse Plutão em Aquário, que eu vou comentar já, que está levando um pouco essas repensares na sociedade. É bem essa condição. O Netuno continua passando por Gêmeos, por Peixes, está bem no finalzinho. Ele vai quase chegar no finalzinho, ele volta para trás do meio do ano, ele fica retrógrado. Mas o Netuno em Peixes foi significativo, né? Mas como ele ficou muito evidenciado por estar em domicílio, o que aconteceu foi que deu muita margem a falsas notícias, a ilusões, e também desilusões também. Mas o Netuno em Peixes trouxe também a condição de se perceber o que era a verdade.
o Netuno tem uma capacidade de colocar um véu sobre as coisas, mas também tirar um véu das coisas. E nessas últimos graus que ele passa por Peixe junto com Saturno, parece que esses véus estão sendo tirados. As pessoas ainda não percebem com clareza, mas tem uma percepção de que as coisas que eram colocadas não são bem corretas. É como se as fake news estão sendo desveladas e as pessoas se decepcionam, mas ainda insistem, resistem, né, a ver essas verdades. Até contra o Mercúrio e contra o Plutão nessa mesma condição. Plutão, como eu falei para vocês, ele está em Aquário, ele volta um pouco para trás, né? Volta para Capricórnio por pouco tempo, por bem pouco tempo. Ele começa a sua marcha por Aquário por uns 20 anos. Ele já esteve nessa condição há 250 anos atrás. Isso foi logo após a Revolução Francesa, logo após a Revolução Americana, logo após no Brasil, em Confidência Mineira, teve essa condição. A Conjuração Mineira, né? Se pensar com mais clareza. E o que aconteceu? Depois desse período, tem muita violência, opressão sobre essas pessoas que buscavam a liberdade. Muita opressão. E teve reações. Reações que derrubaram esses ditadores, esses tiranos, depois de um bom tempo. Então, há que esperar a mesma coisa, né? Muitas repressões, pressões, e o povo levantando, reagindo violentamente para derrubar esses poderosos ou essas instituições que insistem em manter o mesmo padrão. Então, serão anos bastante interessantes os próximos anos de Plutão passando por Aquário, que é uma revisão completa em qualquer tipo de agremiação, associação, sindicato ou grupos, não importa como sejam as situações. Pode se pensar com essa boa condição com Júpiter, ingressando em Gêmeos e tudo mais, a questão da geopolítica vai ser muito avaliada, reavaliada. As relações, as fronteiras talvez sejam revistas. Esse Plutão em Aquário vai dar essa boa margem de se repensar um novo mundo. O Plutão em Aquário não vai marcar o início de uma nova era, que está muito longe ainda, levando cento e poucos anos, 130 anos, 140 anos, mas já dá esse prenúncio, que é importante que as pessoas percebam que o mundo é uma coisa só. Somos parte da grande família humana e esses poderosos, ditos poderosos, vão cair por terra, de um jeito ou de outro, dessa condição. A população vai começar a reagir contra esses poderosos, contra as pessoas que acumulam poder e riquezas, por sinal. Você pode até pensar isso, já há muito tempo que o mundo não via tanta acumulação de dinheiro e poder na mão de poucas pessoas. Como aconteceu na Revolução Francesa, ou antes da Revolução Francesa. Acúmulo de poder, centralização de poder e riquezas também. Vai acontecer a mesma coisa. A derrocada, a derrubada. Não é de um dia para o outro, mas começa esse processo, que vai durar talvez uns bons anos à frente aí, certamente. Plutão, ele está retrógrado, ele vai voltar em breve para Capricórnio, e vai dar o último sinal de que a estrutura social, política, geopolítica caiu por terra. Esse sistema já não vale mais. Vai ser sustentado por um tempo ainda, mas não tem mais nenhum tipo de sentido. Tá? Então, isso vai ser revisto, certamente. Visto de outro modo por aqui, nós temos a passagem de Plutão. Eu até já comentei como foi tudo isso, né? Ele ficou retrógrado, né? Esse Plutão, ele, nessa retrogradação, fica até 11 de outubro. Ele entrou dia 2 de maio, retrogradação, vai ficar até 11 de outubro. Ele vai ingressar, mais uma vez, em Capricórnio, de 1º de setembro a 19 de novembro. Vai ficar 2 meses nessa condição por aqui. Depois ele volta a entrar em Aquário e, ó, vai longe. Tá? Fica até 2044 nessa condição. 20 anos nessa situação. Essa aqui é a trajetória do Plutão esse ano. Está bem na travessia. Planetas lentos como Plutão, Netuno, Urano, em travessia de signos, são muito significativos. Fazem grandes mudanças na sociedade, na política, na sociedade de modo geral. E como está em Aquário, essa condição é a geopolítica de fato mesmo. As relações internacionais, as relações interpessoais, tudo isso vai ser visto e repensado. É só você ver um pouco da história, né? Depois da Revolução Francesa, no mundo inteiro. Todo mundo. Mesmo no Oriente, tem muitas revoluções aquele período aí. Revoluções parecidas com a que houve no Ocidente também. Então, o mundo entra em revolução, entra em revolta. O povo começa a se rebelar, a se revoltar, buscando novas possibilidades. É como se a sociedade, os desvalidos, os oprimidos, começam a se levantar.
e cada vez mais em grande número, né? Pode perceber que o mundo nunca teve tanta pobreza ou tanta diferença social e econômica entre as partes. Por conta disso, essa grande massa da população que perdeu o poder econômico e social vai começar a reagir. Estarão unidos. A convulsão social, algo parecido com isso. Tem chama ainda nesse sentido. O Netuno, ele passa por outra situação também. O Netuno vai ficar retrógrado no meio do ano, mas ele continua sua massa por peixes, essa trajetória dele. E fica o ano todo de hoje a um ano, ele fica por peixes ainda. Mas ele vai ficar retrógrado do 2 de julho a 8 de dezembro. Segundo semestre vai ter essa retrogradação nessa condição, porque mas em março do ano que vem, no próximo ingresso em Ares, o Netuno vai ingressar em Ares. Então tem um chão nesse sentido ainda. Urano, né? No Urano, nesse caso por aqui, também ficará retrógrado, mas no final, ele esteve retrógrado no passado e vai ficar retrógrado em setembro também, nesse mesmo trecho por aqui. Ele vai entrar em Gêmeos no ano que vem, 30 de março de 2025. Então tem chão ainda nesse sentido, né? É interessante que o Netuno também vai mudar nessa mesma época. Então vai ter grandes mudanças de planetas nesse mesmo período. O Urano ficará retrógrado em agosto próximo agora, desculpa, em setembro próximo agora, e fica até o comecinho de 2025, né? Então, ele continua passando por touro o tempo todo por touro nesse período por aqui. Então, vai fazer grandes mudanças nesse sentido. O Saturno, né? Ele ficará retrógrado em junho, próximo agora, e fica até dezembro. Então, praticamente todo o segundo semestre ele vai estar em retrogradação. E ele, né, vem passando por peixes e vai entrar em Áries o ano que vem. 25 de maio do ano que vem. Vai ter outras possibilidades. Não tem chão. Entrando em Áries é um novo período também. Na realidade, planetas muito lentos, como Plutão, Netuno, Urano e até o Saturno, e mesmo Júpiter, né? Eles estarão mudando de signos nos próximos períodos, próximo ano. E isso sempre é muito significativo quando cada um deles muda de signo. Agora, talvez o mais significativo vai ser o Netuno entrando em Áries, junto com o Saturno. Por quê? Porque não é só a travessia de um signo, é a travessia de um novo ciclo, que é o ponto vernal, que é o primeiro signo do zodíaco, se pensar no zodíaco tropical. Então vai ser bastante significativa essa condição do Saturno junto com o Netuno. O Júpiter continua a sua marcha também. Ele vem vindo, ele vai entrar em Gêmeos dia 25 de maio, próximo agora, está beirando aí, daqui a pouco já está entrando em Gêmeos já, e vai ficar retrógrado no final do ano. E, ou seja, ele vai entrar em Gêmeos, vai ficar um bom tempo, um ano inteiro em Gêmeos. Então, os geminianos aproveitem essa condição dessa benesse jupiteriana, traz benefícios, possibilidades de crescimento. E o Júpiter passando por Gêmeos, ele está em exílio, mas estabelece muitos contatos com várias partes, né? Então, pensar assim, as telecomunicações, as redes sociais e as relações entre as pessoas, entre os grupos, entre os países, fica muito evidenciado. Contatos rápidos, né, que favorece muito aquela condição de troca de informações, troca de possibilidades. Isso vai ser bem interessante. Haverá um aumento muito grande na procura por cursos e ampliação do conhecimento, dar essa boa condição de criança. Então, se você quer ter bons resultados, amplie seus conhecimentos, amplie suas ideias, seus pensamentos, amplie seus currículos. Isso é bastante favorável. Nós teremos nesse período, né, as chamadas grandes conjunções em desenvolvimento. Daqui demais aqui. Voltando por aqui, nós teremos agora, nesse mês de maio para junho, né, nós teremos o desenvolvimento de Júpiter bem colocado com Plutão em trígono, o tempo todo. Isso, de novo, favorece, né, mudanças nas questões que falam sobre democracia, sobre as leis, códigos legais também, e as relações também internacionais. Revisão das questões internacionais. Lógico, né, tem aquela condição. Pode ter muitos conflitos, mas isso vai se rever como são as relações internacionais. Revisão disso tudo, repensar as relações. Teremos também, né, a conjunção Júpiter-Netuno também em bom aspecto se desenvolvendo. E nesse trecho que está desde abril até junho, desculpe, né? Como está em bom aspecto, de novo, favorece muito as questões que falam de medicina, das artes, da musicalidade, mas talvez as questões que falam sobre curas fiquem muito evidenciadas. Nós temos uma epidemia de dengue no Brasil, e não no mundo inteiro, mas uma boa condição para isso, né? Talvez possa em breve surgir, não a cura, mas medicamentos bastante potentes e poderosos. Nós ainda estamos na condição, na órbita, entre Júpiter em conjunção com Urano. Então, tem um resto ainda dessa condição. E isso favorece muito o quê?
De novo, as telecomunicações, relações e a democracia. Então, está em pauta nessas condições. Nós teremos também, né, uma quadratura entre Marte e Plutão, que vai ser no finalzinho de julho, né? A, a quadratura de Marte e Plutão, o, que teve início em Capricórnio, talvez possa indicar que nesse mês de junho, começo de junho, metade de junho, primeira quinzena de junho, que ainda está o Sol em Gêmeos, há alguns conflitos, alguns contratempos, alguns conflitos que envolvam as questões da economia e da política, confrontos que envolvem países, tensões que envolvem confrontos que podem levar a mais conflitos dessa condição. Por conta dessa situação do Mercúrio mal com Plutão, também nesse período, né, a gente pode perceber que pode ter complicações sérias, né, nas relações internacionais, cortes, revanches ou coisas assim. Como eu comentei com vocês, né, as condições de existirem boas ou momentos de conciliação e de reuniões até favorecem. Agora, como pode ser tudo isso? Pode ser bem complexo. Tá certo? E essa quadratura que Marte no céu faria com Plutão pode trazer umas consequências mais complexas, mais difíceis. Apesar que tem outras condições paralelas que favorecem umas conciliações. Mas a intransigência com essa condição do Mercúrio mal colocado com Plutão, que dá início nesse ingresso, vai ser complexo. Marte, né? Ele continua a sua marcha. O Marte está passando por Áries, mas quando chegar por volta de 10 de junho, que está dentro do Sol ingressando em Gêmeos ainda, ele vai ingressar em Touro, que é uma situação do Marte em Touro que está em exílio. Não é ruim. Tanto que dá a possibilidade, né, de concretização de impulso, vigor, iniciativa também, com determinação, com firmeza, mas também com inteligência. Dá essa possibilidade. Ele está essa posição de passando por Áries ainda até o dia 10 de junho, que tem em breve por aí, nessa condição. Então, aproveitemos essas condições boas de concretizações e realizações nessa situação. Esse mesmo Marte, como já comentei, ele estará nessa conjunção, nessa quadratura com Plutão. Olha, o Marte em quadratura com Plutão é meio complicado, viu? É, medir forças e reações violentas que envolvem as questões da economia e da geopolítica. Então, tem essa condição. Então, nações podem se confrontar e não estarão dispostas a ceder. Então, pode ser esse finalzinho de julho por aqui, desculpe, finalzinho de junho. Vou pensar no mês de junho, dessa possibilidade. Na realidade, né, a quadratura vai ser por volta de 10, primeira quinzena de junho, dessa condição. Vênus é um planeta tranquilo, benéfico também. Ela vai ingressar em Gêmeos agora, dia 24, essa semana que ainda, hoje é dia 21, 20 e 21. Então, agora vai ingressar em Gêmeos. Então, favorece muito o pessoal de Gêmeos. Aproveitem o benefício dessa Vênus que está passando agora por Touro, mas vai chegar nessa condição em Gêmeos em breve. Aproveite bastante essa condição, né? Benefícios, felicidade, harmonia, até sorte, pode se pensar para esse pessoal. Em termos mundiais, a Vênus passando por Gêmeos, como passa todos os anos, né? Favorece as comunicações, os deslocamentos, os pequenos contatos, viagens, favorece bastante nesse trecho que começa nesse período. Mercúrio, né? Nesse período por aqui, opa, deixa eu voltar aqui. O Mercúrio, ele não vai ficar retrógrado já, ele já esteve retrógrado e voltou a ficar direto há pouco tempo atrás, em 25 de abril, mas ficará pela segunda vez nesse ano retrógrado em agosto, então tem um tempo ainda por aqui. Mas ele vem passando por Touro, vai ingressar em Gêmeos 4 de junho, que é em breve também, estaria domiciliado, o que favorece as comunicações. Então, vamos pensar assim, depois de 4 de junho, talvez dê um certo alívio naquelas intransigências que ficou marcado no ingresso só em Áries, desculpa, em Gêmeos, com o Mercúrio em Touro, quadratura com Plutão de Aquário. Tanto que esse Mercúrio ingressando em Gêmeos, né, mais o finalzinho de Gêmeos, lá por volta do dia final de junho, né? Aliás, final de junho não, no final, lá pelo dia 15 de junho, né, vai fazer um bom aspecto com o Plutão em Aquário. Isso pode dizer que no final de junho, aliás, final de maio, comecinho de junho, existam boas condições das pessoas se conciliarem de vez. Pode ter se pensando uma flexibilização. Favorece a flexibilização. Isso por volta do dia 15 de junho, alguma coisa desse tipo por aqui, em torno dessa data correspondente. Então, dessa boa possibilidade.
certo? Mas tudo isso tem que se ver com relação a cada país, né? Pelo mapa de cada país e outros países correspondentes, ou seja, de cada um deles. Mas, nesse nosso dia de hoje, que eu estou colocando essas ideias para vocês, vou falar um pouquinho sobre o Brasil, né? O Brasil Gêmeos 2024. Esse é o mapa do Brasil, mapa do nosso país, que nasceu dia 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, São Paulo, capital. Uma coisinha só. Quem for fazer o mapa do Brasil, 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, São Paulo, capital, fuso. Naquele tempo, não tinha fusos horários ainda. Então, é usada a chamada hora local. Se transpor para fuso, o fuso é 3 horas e 6 minutos, visto por São Paulo. Chama-se diferença horária, essa condição. E esse é o mapa do Brasil, Sol de Virgem, já pezinho na casa 8. O acidente é aquário, certamente é aquário, é um país inovador, né? Tecnologia muito evidenciada no Brasil também, mal utilizada pelos governantes, mas mesmo assim muito bem colocada. E a Lua em Gêmeos, junto com Júpiter em Gêmeos. Ah, eu comentei do Júpiter passando por Gêmeos, que vai ser muito benéfico, né? Júpiter vai passar nesse ponto por aqui, na casa 4 do Brasil, tá? Vai fazer conjunção com o próprio Júpiter e até com a Lua. Isso favorece a população, o povo também. Favorece a agricultura. Evidente que temos as complicações sérias por conta das questões climáticas no sul do país, pode atrapalhar um pouco a economia. Depois eu vou até comentar um pouco mais. Mas existe possibilidade, da boa vontade dos governantes, de se fazer alguma coisa qualquer que resolva as situações o mais rápido possível. Existem condições para isso. Quando a gente fala de astrologia mundial, é bastante interessante. O mapa tende a dar possibilidades. Agora, depende dos governantes se usarem ou não essas condições. Tá? Então, dessa boa condição. O Sol ingressou em Gêmeos, dia 20 de maio de 2024, 9 horas e 59 minutos, horário de Brasília. E esse é o mapa do ingresso do Sol em Gêmeos, transposto para o Brasil. O ascendente a Câncer, a Lua está na casa 4 também. Então, as atenções se voltam para a população, para o povo. Tem essas condições. E, de certo modo, né, a Lua na casa 4, que faz oposição ao meio do céu, o povo começa a questionar e até cobrar muitas coisas dos nossos governantes, tá, essa condição. E também, nesse caso, por aqui, se pensar que a casa 4 está oposta ao meio do céu, que são os nossos governantes. Aqui eu posso dizer que são os opositores ao governo. Ou seja, tem movimento da oposição contra o governo instituído. Até por conta dessas condições que existem agora no Brasil também, nesse sentido, né? Então, dessas condições. Tá? Evidente que pode ser alguns aproveitadores também. Mas, mesmo assim, existe essa condição de cobrança de posturas dos nossos governantes. O Sol está na casa 11, junto com Júpiter também por aqui, e nesse caso eu posso pensar a seguinte condição, né? Como a casa 11 está muito bem movimentada por Sol, Júpiter, Uranus, a orbe, junto com Vênus, tem esse estéreo na casa 11, que são os nossos representantes, muitos movimentos junto às nossas câmaras e senados, Senado, né? As câmaras do todo o país, Câmara Federal e o Senado. Movimentos bastante evidenciados nesse período. Movimentos que envolvem reformas, finalização de ciclos, tem um Plutão fazendo um bom aspecto com esse ponto todinho por aqui. Ou seja, situações meio que de limpeza, reorganização nessas questões. Tem uma situação interessante no Brasil que é nós estamos percebendo cada vez mais evidente, né? Existem políticos que nos representam que não têm muita experiência, não têm condições de nos representar. Já estão eleitos. Mas é como se o povo começasse, por conta da condição até de Saturno em peixe, de modo geral, ter outras percepções, outras possibilidades, o povo começa a perceber que elegeu quem não tinha muito sentido. Talvez nas próximas eleições, ainda sob influência das fake news, das falsas notícias, mas comece a se repensar melhor em quem votar, nossos representantes. Mas existem bons movimentos nesse período, viu? Bastante bons movimentos. Tanto que Vênus está na casa 11, que rege a própria casa 11, lá tem o Sol, Júpiter e Urano. Há uma tendência a mudanças dentro do Senado, mudanças dentro da Câmara Federal também. Mudanças significativas e renovações, interrupção de ciclos, término de situações e recomeço de outras possibilidades nessa nação. Mercúrio está muito alto no céu, então essas notícias que podem atingir o governo ficam muito evidenciadas.
E, por sinal, notícias que atingem o governo, né, que falam sobre fofocas e intrigas que vêm da oposição e que também atacam o poder judiciário. E tem o Marte nessa condição, junto com o Netuno, na casa 9 que é o poder judiciário. O Saturno estaria passando pela casa 8 do Brasil. O, Precisaria nem ver muito, mas há uma tendência nas questões de economia no país ter um certo abalo no PIB, na produtividade, então vai ter um abalo na economia brasileira. Isso vai acabar acontecendo. Plutão está na casa 7 do país. Então, eu posso pensar aqui, a casa 7 de um país, né, fala dos nossos companheiros, nossos colegas, os outros países. E lá tem Plutão. Então, existe uma tendência a algumas cobranças que vêm dos outros países, de posturas, né? Cobrança de postura. E não só isso, né? Ataques ou cobranças que envolvem posturas do Brasil perante questões internacionais, né? Mas eu sempre foi muito diplomático, ficou um hiato de tempo, né? Um pouco fora do cenário mundial. Mas o Plutão na casa 7 é como se exigisse que o país tomasse algum tipo de postura frente a conflitos internacionais, dessa possibilidade. E o Netuno de casa 9, da ideia que apoia, mas não apoia, é contrário, mas não é contrário, então fica um pouco meio que sambando nessa condição, sem muita consistência. Isso pode incomodar um pouco os nossos outros colegas, nossos outros países nesse sentido. Agora, esse aqui é o mapa, né, do ingresso do Sol em Gêmeos, lançado por Brasília. Uma coisa a se considerar, quando você se lança o mapa de ingresso do Sol, qualquer situação, qualquer signo, para o Brasil, ele vai ser muito parecido o mapa, né, para toda a América Latina, não toda, mas muitas posições. Tanto que, por exemplo, esse tipo de mapa que eu comentei porque agora, né, também fica muito próximo das condições para lançar para a Argentina. Está muito próximo em termos de longitude, então tem que ter um certo cuidado com isso. Mas também pode se colocar que pega toda a América Latina, uma boa parte, pelo menos, lógico, exceto o Chile, Equador e por aí afora, mas essa região nossa meio central, porque é muito evidenciada. Por conta dessa condição, o que se faz? A gente coloca esse mapa do ingresso, né, sobrepondo o mapa do país. E aí, se nós temos umas condições boas de avaliar tudo isso. E o que se percebe? Que o Sol, projetado, o Sol do ingresso do Sol em Gêmeos, projetado para o mapa do país, está na casa 4. Evidente, a casa 4 está ligado com o povo, né, o território também, e a oposição. Lá está o Sol nesse período. Todos os anos, nessa época, o Sol passa por essa condição. Dessa vez, né, fica muito mais evidente a preocupação, os olhos se voltando para o nosso território, para as questões territoriais, para questões climáticas também, por conta do que aconteceu no sul do país. Lá também na casa 4 temos o Sol passando, mas também o Urano, que fez conjunção bem com o meio do céu, uma posição bem ao meio do céu nesse caso. Ou seja, surpresas que envolvem as questões governamentais e até territoriais. Ah, Se pensar no Urano em touro, que está em queda, né, na casa 4 do Brasil, surpresas, acidentes. Lógico, falar depois é mais fácil, mas confirma essa condição de situações inusitadas que acontecem no sul do país. Tem que pegar o mapa de Porto Alegre, ter outras condições, como eclipses, bem evidenciados tudo isso. Mas com o Júpiter nessa condição, passando pela casa 4 do país, existe a condição, olha, vamos pensar até uma situação assim, isso favoreceu muito a união intercontinental, internacional, no Brasil. Ou seja, o país ficou unido, né, para poder ajudar nossos colegas, nossos compatriotas do Rio Grande do Sul. Se é o Júpiter e vai ter soluções, vai ter boas soluções. Vão se encontrar depois de um tempo soluções passíveis de críticas, evidente, né? Mas que voltem a atenção para a recuperação do sul do país. Com Júpiter e Vênus nessa condição junto com o Sol nesse período, favorece bastante. E até o Júpiter em breve vai fazer conjunção com o próprio Júpiter do Brasil, né? Que favorece, né, também, além das questões e soluções até tecnológicas que favorecem bastante bem as questões da agricultura e agronegócio, que está abalado muito grandemente no sul do país e que pode abalar muito todo o país. O Saturno está ingressando na casa 2 do Brasil. No mundo se percebe essa possibilidade no segundo semestre, o mundo passar por certa retração na economia. No Brasil já começou. Então, essas coisas, essas situações que envolveram questões climáticas no sul do país, todo o estado, vai abalar a nossa economia.
E por um período como o Netuno está fazendo conjunção com Plutão, que está associado à casa 2 e rege a 10, dá a ideia que o governo, a classe dominante, fica um pouco sem ação, um pouco sem direção de como resolver situações. Mas o povo vai colaborar muito consigo mesmo. E, lógico, a economia vai ser abalada também, certamente. E ações que possam, de repente, resolver as questões econômicas, talvez possam ser um pouco atrapalhadas por um período, mas se resolve depois. O Marte, né, ele está ingressando na terceira casa do Brasil, agora por aqui, e vai avançando cada vez mais por um período desse mês todinho, até o outro mês também. E por conta disso, há a tendência que nós tenhamos acidentes que envolvem ferrovias, envolvem essas questões de comunicações também entre nós. Então, há uma tendência que nós tenhamos problemas nas telecomunicações, na informática no Brasil, no país. Dá essa possibilidade. Acidentes podem ocorrer nesse sentido. Então, dá essa possibilidade. Tá? A Lua está. A Lua é muito rápida, mas o ingresso, ela transita pela casa 9. Isso favorece muito as relações internacionais, ou o contato com os países, mas também tem outra condição. Plutão ainda continua dentro da casa 12. Então, muitas coisas que estão ainda dentro da casa 12, porões da República, começam a vir à tona lentamente. Há uma tendência, por sinal, nesse período, né, de acontecer a seguinte condição. O Sol do Brasil está recebendo uma oposição de Saturno. Ou seja, né, por um bom período, né, o governo pode passar por dificuldades em termos de visibilidade. Já visto que já foi colocado na mídia também. Mas dá essa possibilidade, né? Uma certa tendência à inanição, falta de movimento, falta de posturas. Tá? Apesar que existem outras condições que favorecem o meio do céu também nesse sentido. A Lua do Brasil recebe um bom aspecto em Plutão, que está na casa 4. Então, essas questões que envolvem lá o nosso sul do país e agronegócios, tudo pode ser resolvido. Pode ser resolvido. Não de imediato, mas vai ser resolvido. Até através de outras questões climáticas que favorecem muito essas condições de tecnologias, tecnologias, tecnologias avançadas sendo utilizadas nessa recuperação. O Mercúrio do mapa do Brasil só recebe bons aspectos. Netuno já se afastou nessa condição, né? Ou seja, então já tem outras boas condições nesse sentido. O Netuno fez um bom estrago no Brasil, com as notícias falsas, confusões, falta de direção, e já se afastou nesse caso por aqui. Plutão, nesse caso, nessa posição que está por aqui, ele está indo em direção a uma quadratura com Marte que rege a 10 e esse eixo 3,9 por aqui. Estamos em andamento com uma crise institucional no Brasil, que envolve o governo. Que vai ser resolvido? Pode ser resolvido. Mas esses nossos governantes vão ter que ter habilidade para administrar bem esses conflitos internos, certamente. O Netuno, né, ele, em passagem, ele faz bons aspectos à casa 11 do Brasil, dessa boa condição, ou seja, existe uma certa sensibilidade dos nossos representantes com as questões nacionais. Apesar que existem também condições desse mesmo pessoal se aproveitar de certas notícias, de certas situações, para se favorecer, pessoalmente ou politicamente, nessa condição. O Urano, desse ponto, faz quadratura ao ascendente. Né? Desse ponto, quadra o ascendente do Brasil. E, lógico, essa condição, o povo é pego de surpresa em muitas situações. Há de se pensar que quando esse Marte chegar lá, em conjunção com Urano, daqui a uns 2 meses, algum tipo de crise que envolva as questões energéticas do país. Crise energética provocada por questões climáticas também, mas não só, por acidentes que envolvem as questões de transmissão de energia no país. Dessa possibilidade, dessa condição. Nas progressões secundárias, né, as coisas estão um pouco mais tranquilas, sem mais complicações e conflitos, né? Temos o Sol bem colocado com a Lua e com Júpiter, que favorece ainda, o povo está melhor acolhido, mais protegido. Isso favoreceu bastante. Sem questões partidárias, mas depois de um período de trevas, né, parece que favoreceu melhor essas condições, dessa boa possibilidade. Nos trânsitos que nós temos no mapa do país, nós temos a seguinte condição. O Plutão, ele tem feito um bom aspecto ao próprio Plutão, que o país, se Plutão está na casa 2, rege a 10,
O país está passando por uma reforma muito grande, que não acabou ainda, mas estamos indo para um novo período político e social do Brasil, pois reformas, crises e conflitos que ainda perduram, que ainda acontecem, que isso vai roer muito a economia. Mas ainda existem situações que é necessário repensar a postura dos nossos governantes. Crises institucionais que envolvem o governo, mas situações positivas que envolvem uma reformulação na maneira como o país é administrado. Não, é muito exagerado, mas não tanto dizer que pode acontecer de ter uma reforma política no Brasil. Uma reforma política que envolveria um novo sistema político a ser repensado, a ser estudado. Não, nem um pouco improvável essa condição. E talvez possa começar nesse ano ainda essa situação. O, o Netuno, né, ele já acabou o aspecto que ele fazia, vinha fazendo a Mercúrio, e era complicado tudo isso, porque o Mercúrio é o dispositor do Sol do país. E então parou-se um pouco essas fake news. Ainda tem um pouco ainda, né? Mas estão sendo descobertas e tiradas do caminho com facilidade. E esse Netuno vai começar a fazer conjunção a Plutão, que rege a 10, e está na 2 também. De novo, né? Talvez o governo fique um pouco incerto nas suas decisões, até nas questões da economia, tá? Essa possibilidade. O, o Urano, em passagem, né, tem provocado tensões ao meio do céu e até ao ascendente. Vejam bem por aqui. E essas tensões acabaram em parte, vão começar a voltar de novo ano que vem. Mas as tensões maiores já passaram. Fica aquele resquício de umas crises internas dessa possibilidade. Mas o mesmo Netuno, o mesmo Urano, faz um bom aspecto a Mercúrio. Isso favorece, mesmo com crises que envolvem as questões energéticas, soluções rápidas que se resolvem nesse sentido. O Saturno, ele vem passando também nessa posição por aqui, só um instantinho. Ele vem passando uma posição bastante positiva com o meio do céu. Entretanto, ele começa, já tem feito desde o mês passado, um mau aspecto ao Sol no país. Isso favorece muito, olha, favorece muito, atrapalha muito a imagem do país. O país parece que fica meio patinando, as coisas têm que se resolver, e os nossos governantes, ou até a presidência, né, parece que ficam um pouco inertes, né, tentando encontrar soluções e meio até sem direção. Isso atende também à presidência aos nossos governantes. Ele vai entrar na Casa 2, que também mexe com a economia do Brasil, mas como também faz oposição ao Sol, que está na Casa 8, dívida interna, pode ser complicada daqui em diante. E como o Sol rege a casa 10, desculpa, casa 7, né? Nas relações internacionais, algumas cobranças de posturas que podem vir de outros povos, de outros países amigos. O Júpiter, ele vem passando nessa condição por aqui também, tem feito bons aspectos, ele vai ingressar na casa 4 do Brasil, que favorece a oposição, mas também favorece a agricultura. E aí, inclusive, em julho, nós vamos ter as Olimpíadas, né? O Júpiter vai entrar na casa 5, favoreceria essas condições a partir de setembro só. Ó, mas eu posso pensar o seguinte, né? Deixa eu ver dar uma olhadinha por aqui. Quando eu vejo esses trânsitos ao mapa do Brasil, né? Nesse mês de julho, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, digamos que nas questões das Olimpíadas, o Brasil está longe ainda, né? Mas dentro da normalidade. Apesar que tem uma questão interessante, né? Que pode o Brasil, em muitas situações, até surpreender por outros grupos, outros tipos de esportes ficarem muito mais evidenciados nesse período. Tá? Mas o Brasil já passou por tensões maiores no começo do ano, nos meses de abril. A coisa já aliviou bastante as tensões por aqui. O, os trânsitos dos planetas lentos ao mapa do Brasil não são tão contundentes, a não ser que eu já comentei também. Nós temos também aqui, ó, nesse caso, somente aqui, um minutinho só. O Marte eita, somente só. O Marte em passagem, né? Ele tem feito alguns aspectos bastante interessantes nesse sentido. Tá? Agora, quando a gente pensa nessa situação de planetas mais lentos em evidência por aqui, nós temos que ter atenção e cuidado com ataques, confrontos e intransigências que podem abalar o governo também nesse sentido, dessa possibilidade.
Enfim, basicamente isso seria as questões ligadas ao país, ao Brasil, nesse período. Certo? Ó, e como sempre faço no finalzinho do nosso bate-papo por aqui, nesse nosso podcast do Ingresso do Sol, comentar um pouco sobre os signos. De novo, não são previsões para os signos, mas são orientações que podem ser, de repente, bem interessantes para você poder aproveitar melhor o período. Então, ó, longe de previsão, de detalhes, né? A ideia é você aproveitar bem e seguir o céu nesse período. E como tem essa grande conjunção, não vou chamar de grande conjunção, mas a conjunção Júpiter-Vênus no céu, isso pode ser bem interessante, porque é bastante favorável a certas condições pessoais ou interpessoais dos signos. Eu vou começar por Gêmeos. Começar por Gêmeos, que são os aniversariantes do ano, do período, aliás, desse período nosso que é 21 de maio, 20 de maio até 22 de junho, por aí, enquanto o Sol passa por Gêmeos. Bom, parabéns aos geminianos, todos eles por aqui. Aproveitem bastante esses próximos períodos, que o Júpiter vai ingressar em Gêmeos também, junto com o Sol, que já está em conjunção. Benefícios, favorecimentos, não deixar passar oportunidades, isso é bastante interessante e importante. E não só isso, para você poder aproveitar melhor as oportunidades, tem que ser criativo, inventivo, original. Quando a gente fala original e criativo, não é ser diferente, é ser original de fábrica, você fazer suas próprias coisas, né? E aproveitar as possibilidades que vêm surgindo, por sinal, tá? De aos montes. Então, a tendência é você ter benefícios exatamente existe, não, para quem é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos. E outra condição, pessoal de Gêmeos ou ascendente Gêmeos, de novo, né? Mercúrio rege Gêmeos. Então, o pessoal de Gêmeos, esse mês correspondente, né? Atenção com a sua expressão. Pode às vezes ser um pouco duro ao colocar suas ideias, muito contundente, um tanto intransigente também nesse mesmo período. Mas olha, benefícios vêm para o pessoal de Gêmeos, certamente. Aproveite bastante, né? Em termos sociais, pessoais, afetivos, um benefício geral dessa boa condição ao pessoal de Gêmeos. Só não seja intransigente e não abuse das pessoas também por aqui. O pessoal de Câncer ou ascendente em Câncer passa por uma fase em que problemas e dificuldades que ainda existem, ainda perduram, talvez possam ser resolvidos. De que jeito? Se você abordar o assunto, abordar o problema e perceber que pode ser resolvido. É uma coisa circunstancial, uma coisa momentânea. Então aproveite e faça isso. E lógico, né? Talvez situações que envolvam pessoas amigas e grupos, né? Tem que ter atenção. Pessoas amigas e grupos podem colaborar bastante, né? E, eventualmente, conflitos e complicações que surgiram por conta desse contato com amigos e até da sua própria intransigência, né? Talvez possam ser resolvidos, se você for mais diplomático, certamente. Se você quiser. A ideia é que você poderia ser mais bem compreendido se você desse ouvido às pessoas. Desse ouvido às pessoas e fosse mais flexível também nesse sentido. O pessoal de Leão, o ascendente Leão, tem uma frase de um filme, eu acho que foi Sete Anos no Tibete, uma frase, eu acho que desse filme, que fala, quem tem amigo tem uma bênção, né? Isso eu posso colocar o pessoal de Leão ou ascendente Leão. Quem tem amigo tem uma bênção. Há uma tendência nesse período, o pessoal de Leão ou o ascendente Leão, poder ampliar o seu ciclo de amizades e conhecer novas amizades. Mas mais do que isso, dê atenção aos seus amigos e aos grupos a qual você pertence. Isso pode trazer boas soluções, bons resultados e boas notícias também por aqui. O favorecimento virá através deles. Mas conviva com eles, certamente. Isso pode ser bem interessante ver esse pessoal de Leão ou ascendente em Leão, certo? Se eu pensar, mas de novo aqui, ó, não seja tão intransigente com as pessoas. Marca para todos os signos, tá? A intransigência. E no caso do leão, com os amigos que você sempre teve contato. Repensar até amigos que foram embora, ou que teve conflitos, repensar que são tão bons, né? Tem tendência à construção. Pessoal de virgem ou ascendente virgem, né? Muitas e boas oportunidades profissionais, que pode favorecer muito o futuro. Mas é necessário que haja uma reformulação na maneira como trabalha, como produz. Talvez seja importante até voltar a atenção para a sua própria decisão, ou melhor, para suas escolhas, né? Suas escolhas, inclusive até fazer uma propaganda por aqui, dia 23 de maio próximo, agora vai ao ar mais um podcast dos Encontros da Lua Cheia,
que eu participo como apresentador, recebo amigos, né? Então vai ter o Ale Godoy, que vai falar sobre decisões e escolhas. E no nosso bate-papo, e até cabe muito bem para o pessoal de Virgem, né? Decidir pode ser difícil. A escolha é muito mais complexa. Então, escolher qual a decisão, escolher qual direção tem que ir. A decisão tem que fazer, tem que satisfazer, tem que dar felicidade. Não pensar em só resultados para o futuro. Pensar em benefício pessoal hoje, tá? E depois decidir. Decidir pode ser até um pouco mais fácil que escolher, né? Decidir um pouco, escolher a decisão, a direção, é só resolver. Mas saber escolher uma coisa importante para o pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem. Até porque a tendência a surgir oportunidades existem, que podem vir de pessoas próximas do seu círculo social. Então, dê atenção ao seu círculo social, que de repente fica um pouco mais escasso nos períodos. Então, dê atenção às pessoas que se aproximam, dão opiniões. Se pessoas que são amigas se aproximam, dão opiniões, ele não quer se meter na sua vida. Ele quer te ajudar, quer te dar uma ideia, quer colaborar com você com essas decisões. O pessoal de Libra ou ascendente em Libra, olha, é difícil avaliar a fé das pessoas, mas eu posso pensar que o pessoal de Libra ou ascendente Libra, voltar atenção para as suas crenças pode ser bem interessante. Bastante bom mesmo, né? Voltar atenção para as suas crenças, suas religiões, sua fé, né? E não só isso, talvez ampliar seus conhecimentos, seus estudos, ampliar a visão de mundo. Está muito favorecida essa época para o pessoal de Libra ou ascendente Libra. É evidente que também tem que ampliar seus conhecimentos, seus conceitos, até para colocar em prática no seu trabalho. Dá até para dizer que o seu trabalho poderia ser muito mais produtivo se você ampliasse alguns conhecimentos, ampliasse alguns conceitos e fosse mais aberto às mudanças que estão ocorrendo no mundo. Dessa possibilidade, pessoal de Libra ou ascendente Libra. O pessoal do Escorpião ou ascendente Escorpião, às vezes o pessoal do Escorpião ou ascendente Escorpião, ele não quer que as pessoas o ajudem muito, acho que ele quer ser um pouco autossuficiente. Dessa vez, fique mais aberto a essas possibilidades. Pessoas se aproximarem, colaborarem, até ajudarem, né? Indicarem, porque tem gente que quer, de repente, te auxiliar porque percebe o seu valor. Então, dê atenção a esse pessoal, isso é importante. Mas dê vazão também à sua própria criatividade. Seja criativo, aproveite essas condições. E aí você vai ser bem visto, melhor visto pelas pessoas que podem indicá-lo, que podem favorecer você mesmo. Então, dá essa boa condição, dessa boa situação. Pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião. Pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, o pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário costuma ter muitos contatos, tem que ver cada mapa certamente, mas dessa vez parece que vai ter uma fase de expansão no seu ciclo social, que é importante, até interessante, a pessoa do Sagitário curte muito isso, mas é importante que talvez possam vir pessoas que vão se unir ao seu ciclo social, que pode trazer benefícios, boas oportunidades. E não vou descartar pessoas que você já teve contato no passado, que possam retomar esse contato com você. Pode ser bem interessante essa condição. Então, reativar contatos com pessoas que fizeram parte do seu ciclo social vai ser bem interessante. Trazer boas e ótimas possibilidades de crescimento e expansão pessoal. E até situações que envolvem processos, é difícil pensar nesse modo porque tem cada mapa. Mas situações que envolvem processos ou acordos vão ser bem resolvidos dessa possibilidade. O pessoal de Capricórnio, o ascendente Capricórnio, o trabalho. É uma coisa meio básica, o pessoal de Capricórnio, né? Mas favorecimentos no seu trabalho. Reconhecimento, possibilidade de expansão, de benefícios, situações novas ao trabalho, situações inovadoras que levam você a ter mais oportunidades. Até benefícios. Aí tem que ver se você é funcionário, é empresário, mais benefícios nesse setor. Ou mais clientes, ou outras oportunidades de oferta de trabalho, coisas assim. Dessa boa possibilidade. Então, aproveite bastante bem. Trazer seu potencial à tona. Talvez uma coisa interessante fosse você de Sagitário, desculpe, Escorpião. Imagina, desculpe, Capricórnio, ou o ascendente Capricórnio, trazia à tona a vocação que sempre existiu. Aperfeiçoar isso.
E aí pode ter boas oportunidades de outros trabalhos serem melhor aproveitados pelo seu potencial. Questão de aquário ou ascendente aquário, olha, talvez aproveitar a vida seja bem interessante nessa época. Novos relacionamentos afetivos, sociais, pode favorecer bastante. Mas aproveite a vida, né? É como se fosse uma fase que você ou você pensaria melhor, se você curtisse um pouco mais a vida. Trabalhe, produza, mas esse período, pelo menos, aproveitar um pouco mais. Dar atenção às pessoas que você gosta e talvez mais ainda, as pessoas que gostam de você. Que já há um tempo você não, já curtem essa condição, já há um tempo gostam de você. Reatar esses contatos com pessoas que te querem bem, sempre quiseram bem também, nessa possibilidade. Pessoal de peixes, ou ascendente peixes, né? O família, de modo geral, tem que ver cada, lógico, cada mapa, cada circunstância, né? Mas família pode colaborar bastante com o seu desenvolvimento. Às vezes mais, às vezes menos. Mas a ideia aqui, nesse período, né? Dê atenção aos seus familiares, dê atenção às pessoas que você, de repente, são seus ancestrais que trouxeram você até hoje aqui. Pessoal de peixes ou ascendente de peixes, né? Talvez possa ter favorecimentos que envolvem as questões patrimoniais, familiares, coisas do passado podem se resolver com facilidade, dessa boa condição. Mas ainda preciso trabalhar bastante. Saturno passa por peixes ainda, então é preciso você se dedicar muito, ser competente e se esforçar bastante nessas épocas também. Isso é importante nesse sentido. Pessoal de Áries ou ascendente Áries. Contatos. Use e abuse dos seus contatos. Aliás, abusar não. Use os seus contatos. A tendência é você conhecer pessoas que podem trazer favorecimento no futuro pode ser bem legal, pode ser bem bom. E perceba essas pessoas. Talvez você não esteja percebendo com clareza as pessoas que estão se aproximando de você, que são bons contatos. A ideia é que você pode ter muitas pessoas se aproximando, né, e você não perceber que isso é o potencial delas. Então, dê atenção às pessoas que estão se aproximando. Qualquer pessoa, não importa quais sejam as pessoas. Lógico, sempre avaliando as pessoas para não ter complicações depois. Mas, dá essa possibilidade. Não seja nervoso, não seja agressivo. Você não é nervoso nem agressivo, né? Mas pessoas que são um pouco aparentemente invasivas, você pode se irritar um pouco. Aparentemente invasivas, não serão. As pessoas querem dar opinião, querem dar um palpite, querem conversar e trocar ideias. Isso é bem interessante. O pessoal de touro, o ascendente em touro, é difícil avaliar por essa avaliação básica por aqui, que estaria entrando dinheiro. Difícil. Mas posso pensar uma coisa com o pessoal de touro ou ascendente em touro. Mudanças profissionais estão em curso. Mudanças de objetivos profissionais estão em movimento. Isso pode favorecer outros benefícios materiais, essa boa possibilidade. Então, como se fosse repensar a carreira que existe até então, os seus objetivos, isso pode favorecer, no futuro não muito distante, benefícios materiais. Ganhar dinheiro, é difícil avaliar essa condição, né? Mas dessa boa possibilidade, pessoal de touro ou ascendente em touro, fechando o nosso circuito aqui, que começou por gêmeos dessa feita. Certo? Enfim, o que eu tinha que falar para vocês hoje seria isso. Aproveitem o mês, aproveitem o período. Geminianos, aproveitem bastante as oportunidades que estão chegando e serão boas, que tem Júpiter e Vênus bem próximo do Sol, junto com Urano. Então, seja criativo, seja inventivo, traga novas possibilidades, que pode ser bem importante e interessante essa nova fase para vocês, geminianos também. E eu me coloco nessa posição também como geminiano sou, do mesmo modo. Certo? Aproveitem bastante. Vejo vocês no próximo mês com o ingresso só em câncer, que é interessante, porque o ingresso só em câncer vai comentar sobre o segundo trimestre, que é o primeiro quartal que acontece. São 4 quartais: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, o segundo quartal começa em Câncer e começa no trimestre, sempre com base no ingresso do Sol em Áries, quando começou em março o nosso ano. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveitem bastante o período. Parabéns aos geminianos e a todas as pessoas que estão tendo boas condições de aproveitar esse período todo por aqui. Ainda existem tensões no céu? Existem, que não começaram hoje. Já vem em andamento.
mas com fé, esperança e vontade, você consegue superar com mais facilidade esses possíveis obstáculos no futuro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima oportunidade no mês que vem, quando o Sol ingressar no signo de Câncer e teremos um novo período para comentar à frente. Beijo para vocês todos e até lá, a próxima oportunidade. Deixa eu fechar aqui nosso período por aqui, para nós começarmos um novo período à frente por aí, certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima oportunidade no mês que vem, só ingressando em Câncer. Deixa eu encerrar por aqui, bonitinho. Só um momento. Só que eu vou começar a encerrar nossas transmissões por aqui.